Os vereadores aprovaram 5 projetos de lei do Poder Executivo. Um deles altera o Código Municipal do Meio Ambiente. O projeto de lei do Poder Executivo que altera o Código do Meio Ambiente cria novas regras de compensação ambiental. Quem construir dentro dos setores de sustentabilidade ambiental será obrigado a plantar em uma área com o dobro do tamanho do lote construído. O vereador Raul Jugman apresentou uma emenda com relação às regras para a poda das áreas verdes, que foi rejeitada na Comissão de Legislação e Justiça. A sua preocupação, a sua emenda seria nesse momento que for levantada toda essa questão ambiental e de arborização da cidade do Recife, que ela vai estabelecer o que plantar no corredor, o que plantar numa praça, enfim, tem toda uma preocupação e orientação para as pessoas. Que às vezes a pessoa toma iniciativa e planta uma árvore na frente da sua casa e não sabe que aquela árvore pode ter um prejuízo futuro. Então, essa orientação toda está vindo e está sendo estudada pela equipe técnica muito boa da Secretaria do Meio Ambiente, que deverá ser encaminhada, que resolve exatamente esse questionamento e essa sua preocupação. Portanto, neste momento, o que está se preocupando é muito mais a questão do privado e a sua compensação do que propriamente regras para a Enlurb. Eu espero que Vossa Excelência tenha compreendido a nossa... Pedido de esclarecimento. Claro, a maior parte eu entendi. Só nesse finzinho é que eu entendo que a poda, sendo feito por aquele que é o sujeito da compensação, seria alguém ou empresa do setor privado. Certo, mas o que eu estou colocando, mas às vezes não é só poda. Às vezes você vai utilizar uma área que às vezes você tem até que erradicar. Mas essa compensação, de um modo geral, ela é feita, negociada com o meio ambiente, ou seja, você paga dobrado, ou seja, você vai compensar dobrando o plantio e mantendo esse plantio. Essa é uma outra lógica que é dada na lei hoje. O que está sendo apresentado é mais rigoroso, ou seja, você amplia essa compensação com outros elementos adicionais que você faz naquele que você está sendo reparado. Exemplo, numa compensação hoje, você pode plantar em qualquer lugar da cidade. Não. Você vai plantar num lugar determinado pela secretaria, dentro de uma necessidade daquele processo de arborização. Essa é a lógica que está sendo dada nessa nova lei. Eu vou propor o seguinte: como Vossa Excelência é o presidente, o competente presidente da Comissão de Transporte e Meio Ambiente, eu me disponho, em confiança, não só da sua palavra, mas também da sua competência e lisura, em não pedir o destaque, desde que Vossa Excelência possa nos assegurar, no que for possível, que nós vamos, primeiro, ser ouvidos, evidentemente que sob a sua batuta, na regulamentação dessa lei, para que a gente possa ter exigências. Porque me preocupa, vereador Jurandir Liberal, por exemplo, uma compensação que venha a ser feita pela CELP, que já, como a gente sabe aqui, pinta misérias no que diz respeito à poda. Então, ela ter agora a autorização de promover uma poda ao seu talante, evidentemente que a gente estaria dentro de uma situação muito difícil. E a segunda proposta, que eu acredito que Vossa Excelência acolherá, é que ainda no primeiro semestre a sua comissão promova e nos convide para uma audiência pública para discutir essa questão toda da poda das árvores, da zona de plantio e etc, etc. Se Vossa Excelência concordar conosco, não terei nenhum problema em concordar com Vossa Excelência. Também foram aprovados o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Físcala para o setor da saúde, o projeto de lei que altera o quadro de servidores da Controladoria Geral do município, o projeto de lei que reestrutura o quadro de cargos comissionados da Prefeitura e o que institui a gratificação especial de eventos a ser paga aos servidores que trabalhem na realização de eventos como o São João, o Carnaval ou o ciclo natalino fora de seu horário normal de trabalho. Todos os 5 projetos do Poder Executivo foram aprovados por unanimidade e agora seguem para a sanção do prefeito. Vários pronunciamentos marcaram a última semana de atividades na casa. Acompanhe. O Jardim Botânico do Recife passou por reformas e reabriu ao público. A vereadora Aimé Carvalho destacou as mudanças e melhorias do espaço. O orquidário ganhou nova roupagem com a instalação de um deck para contemplação.
Os banheiros, auditório, portaria e apoio do viveiro também passaram por pintura e intervenções de infraestrutura. Foram instaladas novas placas direcionais e de informação em branco e laranja. Com a conclusão das obras, a visitação diária será de 150 pessoas. Para isso, o Jardim Botânico do Recife, a partir do segundo fim de semana de janeiro, passará a funcionar nos fins de semana. Durante os 2 primeiros meses de 2014, aos sábados e domingos, um ônibus gratuitamente saindo do Parque da Jaqueira fará o transporte dos interessados em visitar. Além disso, um estacionamento para 30 carros e 4 ônibus foi criado ao lado da guarita de entrada. Um jardim botânico onde você pode sentir o cheiro das flores, ouvir o barulho da água, tocar em diferentes texturas e fazer tudo isso sem a necessidade de enxergar nada. O espaço sensorial é uma das atrações requalificadas do Jardim Botânico do Recife, que está localizado na BR-232. Na tribuna, Almir Fernando falou sobre o encerramento do Recife Bom de Bola, o campeonato de futebol de várzea promovido pela Prefeitura do Recife. Muita alegria que a gente espera já o próximo campeonato no próximo ano. Isso tudo que enalteceu muito, valorizou muito a cobertura da TV Jornal nas manhãs dos sábados e do domingo, apresentando e mostrando as qualidades dos nossos atletas nos campos que ainda estão aí, tem condições ainda de ter esses jogos. Mas eu trago mais uma notícia importante aqui para vocês, vereadores, e para todo cidadão aqui da cidade do Recife, que no sábado também a Secretaria de Esportes abriu licitação para a reforma e requalificação de 31 campos de várzea aqui na cidade do Recife. Então teremos muito mais campos requalificados, que a gente também solicita que possa ser feito o tombamento, a desapropriação desses campos, para que a Prefeitura possa comandar e administrar todos esses campos de várzea, que vão ter alambrado, vão ter refletores, vão ter arquibancada e vestiário. Então é importante que a gente possa dar uma melhor qualidade para esses atletas aqui da nossa capital, também atletas da região metropolitana que vão poder usufruir desses espaços qualificados para poder apresentar o que eles têm de melhor na prática do esporte e do futebol, e o que a gente está falando aqui. Então, agradeço, parabenizo a Secretaria de Esportes, o prefeito Geraldo Júlio, que está requalificando, dando prioridade aos campos de várzea aqui da cidade do Recife. Jurandir Liberal cobrou do líder do governo na casa, Gilberto Alves, o envio à Câmara do Plano de Mobilidade Urbana. Completa 1 ano e esse projeto não retornou à casa. Então, isso é uma cobrança, porque o plano de mobilidade e acessibilidade é complemento ao plano diretor da cidade do Recife. Nós votamos o plano diretor em 2008, ou seja, nós estamos 5 anos atrasados. Então, a cobrança ao vereador Gilberto para que reforce essa cobrança ao prefeito. E eu quero dizer isso, Gilberto, porque a gente está ouvindo algumas declarações do novo secretário Braga. Hoje mesmo eu, na comissão, procurei saber algumas informações que saiu na mídia, e, sob o ponto de vista de interpretação, que Braga dizia que a Via Mangue era um desastre. Mas ele explicou para a gente que não foi a Via Mangue, sim, que era uma presepada. Mas explicou que foi sobre a questão do plano de circulação, ele justificou. Almir Fernando parabenizou a professora municipal Fabiana Barbosa, que lançou um livro baseado no trabalho feito com alunos em sala de aula. Então é importante a gente ver quando as pessoas se interessam, quando há efetivamente o interesse do professor, dos alunos, se consegue realmente construir uma educação de qualidade aqui na cidade do Recife. Serve como exemplo essa tarefa dessa professora, junto com a direção dessa escola, que deu apoio para que isso acontecesse. E também, como eu disse aqui anteriormente, será lançado um documentário de 40 minutos de duração, dirigido por Patrícia Marinho,
que o documentário diz: assim se faz um conto. E esse conto se fez com aulas, passeios, rodas de leituras e contações de história. Então a gente vê a importância aqui, no dia 20 de março mesmo, a gente lançou aqui um projeto de lei para valorizar o contador de história, que é comemorado aqui na cidade do Recife no dia 20 de março. Então, foi visto que com essa tarefa, contando histórias, incentivando as crianças, se conseguiu fazer um livro numa escola do subúrbio, de um alto, lá no Vasco da Gama, Alto Nossa Senhora de Fátima, na escola Otávio de Meirelins. É importante que o prefeito Geraldo Júlio, com o secretário da Educação, possa valorizar, incentivar e dar condições, como já tem dado, para que eles continuem fazendo esse tipo de trabalho, valorizando e resgatando a leitura, a escrita, que as crianças possam ter incentivo para continuar fazendo isso e que esse exemplo sirva para outras escolas, para outros professores construírem livros aqui na nossa cidade. E o vereador Jaime Asfora parabenizou o prefeito pelo projeto do Executivo que cria o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a População LGBT. Nós já temos uma série de conselhos funcionando com a participação da sociedade organizada, paritários, com a participação do Estado, mas faltava o Conselho em Defesa dos Direitos, em resumo, em defesa da liberdade e da igualdade para a população LGBT. Por achar que esse projeto exige uma discussão mais aprofundada com a sociedade, para que ele possa ser aprimorado, vereadora Aline Mariano, a quem de público eu registro o apoio que sempre deu à causa LGBT. Nós requisitamos, e esse plenário aprovou, requeremos uma audiência pública para o começo de fevereiro. E aí eu faço uma exortação para todos participarem, vamos chamar várias entidades da sociedade organizada, sociedade civil, a dita sociedade civil, e acadêmicos, estudiosos da matéria, a OAB participará, para que nós possamos, vereador Almir Fernando, que também tem sensibilidade para a matéria, nós possamos incrementar esse conselho. A seguir, um passeio por um castelo em pleno Recife. A gente volta já.